Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom recebê-lo mais uma vez aqui na Escola Bíblica Especial. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante na Escola da Fé. Escola é aquilo que às vezes tem matérias mais fáceis e matérias mais difíceis. Inclusive algumas delas nem sempre estamos preparados para aquele conteúdo, para aquela prova, para aquele trabalho. E a gente chega aqui estudando as origens em uma dessas provas, dessa escola da vida, dessa escola da fé, que não foi das provas mais fáceis, mas que traz grandes lições para todos nós. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, nesta Escola Bíblica Especial, daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta e é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez para essa Escola Bíblica Especial. Nós estamos na série Origens, estudos baseados no livro de Gênesis. Como sempre, eu te convido a compartilhar esse link aí com seus amigos, os seus irmãos de fé, a liderança da sua igreja local, todas aquelas pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que juntos a gente possa ter aqui um momento de edificação. Curta também, dê aí o seu like nesta live, neste estudo, para que o nosso conteúdo seja cada vez mais propagado nas redes sociais. A gente vai iniciar esse estudo aqui na Escola da Fé e, para isso, nós contamos hoje com a presença do pastor Valdeci Martins, aqui na sala da Escola Bíblica Especial. Pastor Valdeci, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor ao pastor Júlio e a todos os nossos irmãos que nos acompanham na Escola Bíblica Especial, né? É um prazer estar aqui novamente para que a gente possa junto aqui escorrer no ensino sagrado, ser edificado pela palavra, que a gente glorifique a Deus, né? E hoje, de maneira muito especial, falar de Abraão, né? Sim. Na Escola da Fé nós temos um professor aí, Abraão, e a palavra vai nos indicar que ele é o nosso pai na fé. Exatamente. E que professor, né? Muito bom. O objetivo dessa lição aponta para essa ideia que eu penso que toda escola, de alguma forma, deveria servir para isso, né? Para o nosso amadurecimento, né? Sim. Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Eu costumo, nesse momento, ele serve como nosso professor, mas aqui ele foi um aluno, né, pastor? Sim. E eu costumo dizer isso, sempre disse isso para os meus filhos, que quem faz a boa escola é o aluno. Porque a gente tem bons professores, mas às vezes o aluno não quer prestar atenção, né? Justo. E às vezes a gente tem um professor que nem é tão bom, mas a gente pode ir atrás da bibliografia, Sim. correr atrás. Então, é uma percepção que a minha vida escolar me deu. Quem faz, óbvio, guardada todos os limites dessa frase, ter bons professores é excelente, mas é o bom aluno que faz valer a pena o que se aprende, né? Porque ele põe em prática o que ele aprendeu. Se o aluno não tira boas lições, não põe em prática o que aprendeu, aquela aula, aquela prova não vai servir de muita coisa. E nesse contexto aqui, você tem um bom aluno e um bom professor. Exatamente. Não tem como não aprender, né? É isso. Muito bem, nós chegamos a um ponto da história, aqui na lição de número 10. Sim. Já passamos por diversas lições, ali aqueles momentos primeiros, né? Da criação, da queda, da corrupção humana, do dilúvio, da Arca de Noé, e aí a gente se encontra a Torre de Babel, e a gente se encontra com Abraão. Abraão recebe uma promessa de Deus, Uhum. Para sair da sua terra, dos seus parentes, ir para um lugar que Deus mostraria, e Deus, dentre várias promessas, lhe promete uma grande nação. Sim. Para um homem e uma mulher, um casal que já avançando na idade, com muita dificuldade de ter filhos, inclusive com um problema sério de esterilidade. Sim. Em todo esse contexto, ele tem o filho da promessa.
E é nesse contexto desse filho da promessa que nasceu, que talvez dá esse fio de esperança depois de longos anos de dúvidas desse nosso pai da fé, né? Uhum. E aí ele vai passar por essa prova do verso base, né? Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pega agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. A famosa história de Deus chamando Abraão para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. A primeira pergunta, para a gente entrar propriamente no estudo da lição, com base no item 1 da lição, né? E também em Gênesis 16, 4 e 5. Pastor Valdeci, comente, por favor, sobre a impaciência de Sarai e Abraão e como podemos aprender com base nesse episódio. Vamos lá. O objetivo da lição fala de amadurecimento da fé. Isso. E o amadurecimento da fé, no caso aqui de Abraão, e eu acho que para todos nós, leva a você a ter paciência e obediência. Sim. Né? Você vai alcançar. E isso você encontra aí exemplo na vida de Abraão. Paciência e obediência. Mas em alguns momentos parece que não foi tão paciente assim. Nesse caso específico dessa primeira questão, que vai falar sobre a impaciência e suas consequências, nós temos algumas considerações a fazer até para a nossa edificação do dia a dia. Olhar para lá e falar, olha, eu aprendi aqui. Porque você vai ver claramente exemplo de impaciência que houve na vida de Sarai, no caso aqui Sarai ainda, né? E Abrão, considerando a promessa que Deus fez. Imagina Deus chega para Abraão e fala, você vai ser pai de uma grande nação. Isso. Né? Você vai ser pai, seus filhos vai ser como pó da terra. Vai ser como as estrelas do céu. Semelhante. Serão muitos. E aí você vai olhar para Sarai e ela tem aí 75 anos. E um agravante que o pastor já mencionou. Ela é estéril. Então, olhando para esse contexto, os dois ali falam assim, olha, esse negócio tá bem difícil, né? Não é tá fácil. Primeiro pela idade, segundo porque você é estéril. Bom, ela sugere que Abraão tenha um filho com a escrava, com a sua escrava. Abraão concorda e isso veio acontecer. E aí temos as consequências, né? Inclusive o escritor fala muito bem aqui que a promessa que Deus faz a Sara ou a Sarai e a Abraão é que eles seriam pai do filho deles. Fica bem claro isso. Mas a impaciência levou ela a deduzir que poderia ser com a escrava, porque se a escrava é dela, logo o filho da escrava seria também dela. Então a Sara tem o filho, ou seja, a escrava tem o filho, ela meio que, eu sou mãe desse filho, mas ela percebe que Abraão dá uma atenção para Agar, ela fica nervosa com Abraão, fica chateada demais com Agar, sem perceber que a ideia de ter o filho com a Agar foi dela, não foi de Abraão, e nem foi de Agar. Né? E a impaciência fez tudo isso, ou seja, a precipitação de Sarai e Abraão reflete a nossa inclinação humana, ou seja, a inclinação humana de querer resultados rápidos, e como diz o escritor aqui, sem confiar plenamente nos tempos e nos métodos de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu tempo, Deus estabeleceu métodos, então aguarde. Sim. Mas, de repente, eu quero levantar aqui uma crítica muito forte, né, para Sarai, até para Abraão, ou no caso Abrão, e se eu estivesse no lugar dele, né? Sim. Imaginando a idade, imaginando a esterilidade, todo aquele contexto, e a escrava está ali, Abraão ainda na sua saúde, falou, olha, o caminho acho que é esse aqui. Porque naturalmente falando, não haveria condições. A gente vê aqui realmente o milagre de Deus. Sim, é interessante, é óbvio, é muito certo que esse episódio de Sarai e Abraão com o nascimento de Ismael aponta exatamente para isso. Uhum. Mas a gente já vê outros indícios desde o chamado dessa falta de compreensão, que eu acho que conversa muito com a gente também, de entender o plano de Deus, né? Sim. Como Deus vai realizar os seus planos. Deus não dá, e é muito normal que seja assim, porque também essa é a nossa experiência prática, né? Deus não vai dando
aquele passo a passo, né? Ó, vai ser assim, depois vai ser assim. Ele nos convida a uma vida de fé. Uhum. E ele convidou Abraão a uma vida de fé. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e eu vou te fazer uma grande nação. Não tem ali o como, Não, só tem a promessa de só a Deus. promessa. E a gente vive assim também, né? A gente não sabe o como da bênção de Deus, quando ela vai nos alcançar. E esse processo de paciência e obediência a um Deus que é fiel é sempre uma dificuldade para o ser humano. E eu vejo isso em Abraão desde a partida dele, da sua família, porque... E a gente vai vendo consequências. Ele leva Ló, Sim, que na verdade é o sobrinho, filho do irmão dele que faleceu. De alguma forma, para ele levar Ló, tem ali uma relação familiar, né? de quase pai, né? Quase eu acho que ele pai, né? assume Ló. É verdade. Então, assim, ele já leva, de repente é Ló, né? Que Deus vai me fazer uma grande nação através de Ló. Justo, justo. Bem pensado. E Ló, ele briga com Ló ali na frente, ele vai ter problema com Ló. Depois ele tenta conversar com Deus, se não é o servo, Eleazar, então. Sim. Enfim, por várias vezes a dúvida, a impaciência vai causando dificuldades para esse casal que está no centro da vontade de Deus. Bem lembrado. E a gente vive essas dificuldades hoje muito parecidas, né? De estar vivendo aquilo que Deus nos promete, estar vivendo dentro da vontade de Deus, mas vivendo com as nossas dúvidas, inseguranças, e isso, por vezes, nos faz cometer erros, né? Nós somos acostumados, ou seja, não sei se de repente é a nossa cultura, querer saber como será o processo para que alcancemos tal objetivo. Quando a gente faz planejamento, a gente põe os caminhos, né? Que são os métodos, né? Os caminhos que vamos chegar lá. No caso, Deus falou, sai, eu vou te mostrar uma terra, pronto. Aí, nesse percurso aí, você está no meu cuidado, né? Aí ele já sai de idade avançada, pai de grande nação, olha, multidões, olha para as estrelas, você consegue contar? Não, e assim será a sua descendência. Ele olhou as possibilidades à sua volta, né? Exatamente. Sobrinho, escravo, o caminho vai ser por aqui. Ele nunca imagina que na idade de 99, Isso. E a esposa com 75, ainda estéril, ele teria um filho saindo das suas entranhas. Né? Nunca imaginaria isso. E é exatamente como Deus também, ele Deus é maravilhoso, ele é difícil adjetivar, né? Na grandeza de Deus. Paulo costuma dizer, infinidade de sabedoria, né? Quem alcança a mente do Senhor, né? Porque o filho chama Isaac justamente por conta dessa descrença, né? Sim. Porque eles riem, né? Quando chega o momento do nascimento. Né? Olha, daqui a um ano, em pouco tempo, sua esposa aí vai estar dando à luz a um filho. Sara ri, né? E aí o Senhor fala, vai chamar Isaac, porque vocês riram. Não ri, não riu. E vai chamar Isaac. Então, agora veja só, de vez em quando você, nesse mundo aqui pentecostal, alguém chega para uma pessoa e fala, olha, vai acontecer isso, o Senhor está mandando dizer que vai acontecer isso, a pessoa fica meio na dúvida ali, às vezes até dá uma risada, assim, falou, peraí, isso é impossível acontecer comigo, não vai acontecer. Eu acho que Sara olhou assim e falou, peraí, olha a questão natural, os costumes das mulheres já não tenho mais, sou estéril. Não, ela dá uma risada, desacreditando mesmo na promessa. Exatamente. Desacreditando literalmente. E aí, o que nós vimos aqui, pastor? Então, tem aí uma impaciência e a consequência, né? Porque teve um conflito grande, né? Sim. Teve um conflito grande de Sara com Abraão e Sara com Agar também. É um conflito que está estabelecido milênios lá. É verdade. Naquela região. Bom, eu acho interessante na pergunta 2, porque ela vai apontar para um comentário presente no tópico 2, né? Deus não apenas cumpre as suas promessas, mas também transforma as pessoas envolvidas, preparando-as para o cumprimento dos seus planos. É nesse processo de dúvidas, erros, consequências, acertos e fé em Deus, que Deus está transformando esse aluno num homem preparado para aquilo que Deus tem para ele, né? Sim. Comente essa expressão, pastor. Veja só, Deus tem promessas para Abraão, a gente vai olhar aqui no modo direto, Deus tem promessas para a sua igreja, e ele cumpre suas promessas, mas ele capacita as pessoas. A gente vai olhar para os textos apostólicos, Deus capacitando a igreja
para que a promessa da pregação do evangelho, a promessa da salvação alcance o mundo. A gente vai olhar sempre isso. Deus prometendo e capacitando. Não foi diferente com Abraão. A gente tem aí em Abraão um grande exemplo em todas as áreas, principalmente nessa área da salvação, porque é de Abraão que sai a grande nação. E a Bíblia diz que reis poderosos sairiam das descendências de Abraão, né? O escritor faz aqui uma consideração interessante quando ele fala da aliança. E Deus, quando fala da aliança no capítulo 17, ele não está falando de uma nova, mas ele está lembrando Abraão da aliança do capítulo 12. Não tem aqui novidade. É mais ou menos assim: Abraão, vou recordar você aqui de um compromisso que eu fiz com você lá no capítulo 12, né? E ele faz a afirmação. A única coisa que acontece aqui no capítulo 17 é o acréscimo da circuncisão. Uhum. Porque Deus fala da circuncisão para Abraão. E é importante observar aqui que nesse momento que ele fala da circuncisão é para mostrar que estava chegando o tempo do cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Mas a circuncisão dá esse ênfase do cumprimento da promessa. Chegou o momento. Um outro detalhe que eu grifei aqui é que é nesta hora que Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão. Uhum. Ele fala: olha, seu nome agora vai ser Abraão, porque você vai ser pai de uma grande nação. Olha para Sarai e fala: será Sara. Além de ser princesa, você também será mãe de uma grande nação. Então Deus muda o nome deles. E aí nós vamos entender aqui que a mudança desses nomes não é só para cumprir uma promessa ali, presente com o nascimento, mas visa lá no futuro. Sim. Mãe de uma grande nação, pai de uma grande nação. É o que Deus fala para ela. Ou seja, é uma promessa fundamental para toda a humanidade. Em ti será bendita todas as nações da terra. Então tem uma grande promessa aí. A renovação dessa promessa a Abraão e também a Sara fortalece a fé dele. Olha, Deus não esqueceu daquilo que ele falou comigo lá atrás. Uhum. Deus está aqui, renovando, falando comigo a respeito. Então, mesmo depois do nascimento de Ismael, que foi a impaciência, fruto da impaciência de Sara e Abraão, mesmo depois do nascimento, Deus fala: não, mas é de vocês que vai nascer o filho da promessa, é de vocês que vai nascer Isaac. Né? Deus ele renova lá atrás. Então Deus ele chama, ele faz a promessa, mas ele também capacita. Ele fala: eu fiz a promessa e, como diz o texto, a palavra do Senhor não vai ficar vazia. Né? Ela é fiel, ela vai se cumprir. Se existia e existiu a promessa de Deus a Abraão, que ele seria pai e que o filho seria dele e de Sara, logicamente que eles poderiam fazer tudo, como diz, todos os jeitinhos. Sim. Mas Deus ia fazer valer a palavra dele, porque Deus é fiel à sua palavra. Né? Isso. Você me fez lembrar, pastor, porque às vezes alguns autores... É bem verdade que isso acontece mais fora dos autores de teologia propriamente dito, mas sim, quando se olha a Bíblia de um ponto de vista acadêmico, que vê um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento, como se fossem diferentes, né? Um Deus raivoso no Antigo e um Deus de amor, que é Jesus no Novo, né? Mas o mesmo Deus de graça do Novo é o Deus de graça do Antigo, porque ele não remove a sua aliança por conta da dúvida, do erro, das consequências que o ser humano está colhendo. É óbvio, nós, até hoje, nós colhemos consequências dos nossos erros. Sim. Mas a graça de Deus está aí e mantém a sua aliança em Cristo Jesus para nós, independente e apesar dos nossos erros. E lá não foi diferente. A graça de Deus, a aliança de Deus se manteve. Abraão, aqui Deus, no 17, Deus renova o compromisso da aliança, mesmo diante de um processo em que Abraão cometeu diversos erros nessa caminhada até aqui, né? Quando você me fala, eu lembro de lá atrás, eu sempre costumo dizer assim, Deus não desiste do ser humano diante da consequência do ser humano. Isso. Porque ele tem uma promessa para ele. Por exemplo, quando você olha para Adão peca, e quem procura Adão é Deus. Exatamente. Não é Adão que procura Deus, isso, é Deus que vai falar com ele. Quando Caim peca, Deus vai falar com ele. Sim. Agora, no caso de Abraão, Abraão fez um caminho errado. Eu falo: Abraão,
Deus poderia falar, ó, eu vou ter que chamar outro casal, né? Você não teve paciência, não esperou e tal, mas Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, é o seguinte, minha promessa, ela é a mesma do Gênesis 12, Abraão. Ela se mantém. Ela se mantém. Mas ele poderia, Senhor, eu dei uma vacilada aqui, arrumei um filho com Agar e tal, aquela justificativa, né? Mas Deus fala, não, o filho vai vir de você, o filho da promessa vai nascer de você. Sim. Né? Então, o que nós temos aqui nesse tópico aqui, que é a renovação da promessa, ela foi feita na vida de Abraão, e eu olho para nós hoje. Eu creio que todos os dias, ao ler a palavra, ao participar de um culto, ao ouvir um sermão, você ouve Deus renovando a promessa dele com o seu povo, com a sua igreja, com cada um de nós. Né? É isso aí. E eu acho que é nesse foco, falando aqui para os irmãos que estão em casa, é nesse foco que Deus, ele mostra o seu grande amor com aquele que o chama. Amém. Ele promete e ele capacita. Então, se de repente você sentiu a promessa de Deus, né, da sua salvação, fique tranquilo, Deus vai te capacitar para tal. Porque o Deus que te coloca no deserto é o Deus que provê todo o processo do deserto para que você chegue na terra prometida. Então, o que vai acontecer no deserto, fique tranquilo, está na responsabilidade daquele que te chamou. Amém. Né? É isso aí. Por aí. Se a gente voltar aqui para a ideia do tema da lição Escola da Fé, né? Parece que esse aluno, ele falhou em diversas provas, né? Ele mente que a Sara não é esposa dele. Sim. Que é só uma irmã. Ele se complica com Ló, ele se complica com Agar, ele em nesses primeiros passos da caminhada, ele é reprovado, se a gente pudesse dizer assim, Sim, né? Em algumas dessas provas. Deus não desiste dele, Gênesis 17 renova a aliança, e agora parece que ele começa a ser aprovado, ele começa a ir bem nas provas dessa escola da fé, porque chega um ponto dessa história de Abraão que Deus diz a ele da destruição de Sodoma e Gomorra. E o comportamento desse Abraão já não é mais de um homem temeroso e de um homem que não conhece a Deus. Ele consegue demonstrar a preocupação por aquelas pessoas para além do seu egoísmo, né? Da sua preocupação só consigo mesmo, que talvez ele venha desenvolvendo, como todo ser humano, né? Preocupado consigo, como vai se protegendo das coisas. O que a gente aprende com a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra em Gênesis 18 e 19, pastor Valdeci? Bom, no geral, o tópico vai dizer para a gente que a gente vai aprender sobre a compaixão e a justiça de Deus, né? Vai falar sobre isso. Agora, veja só, Deus compartilha um plano com Abraão. Já imaginou a intimidade de Deus com Abraão? Sim. Né? A gente vai aprender mais tarde que Deus chamou Abraão de amigo. Então aqui você dá para compreender por quê, né? Deus compartilha, Deus olha para Abraão e fala, eu vou fazer isso. Ele poderia muito bem olhar para Abraão e falar, você é um aluno aí que está difícil, eu vou fazer minhas obras aqui, não vou compartilhar nada com você. Mas ele conhece Abraão, ele conhece a mente, o coração de Abraão. E ele ama Abraão, ele está vendo a descendência de Abraão. Abraão não vê, mas Deus está vendo o tamanho da descendência, quem ia nascer, né? A gente olha para o Salmo 139, né? Davi falando, eu estava informe, Deus já sabia. Então Deus ele tem na mente dele toda a descendência de Abraão. Ele olha para Abraão e ele compartilha. Abraão, olha, vou ter que destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessa cidade é terrível. Ele lembra de quem? Do sobrinho que amor de filho, né? Sim, ele fala, rapaz, espera aí. Ló está lá dentro, Senhor, espera aí. E ele não cita Ló. Ele não fala para Deus, meu sobrinho Ló, tira ele de lá, não. Ele começa a conversar com Deus sobre a quantidade de justos que poderiam estar lá e que Deus poderia poupar pela quantidade de justos. Né? Aí eu imagino assim, olha, Ló quando separou de mim, separou por contenda. Ló separou de mim por contenda, eu poderia esquecer Ló. Deixa Deus destruir e que destrua todo mundo. Mas ele olhou e falou, ele tinha dito para Ló, escolhe o melhor lugar. Ele mostrou amor já aí. Ele não falou, Ló, é o seguinte, você levantou aí o seu calcanhar contra mim, né? Isso. Eu vou mandar você para um lugar deserto. Então, escolhe o melhor lugar, Ló. E Ló escolheu aquele lugar do Oriente e foi lá para Sodoma e Gomorra. Ele lembra de Ló.
E ele conversa com Deus sem citar o nome de Ló. Conversando com Deus, Deus mostra a justiça, mostra a compaixão, e aí a gente vai saber que Ló recebeu a bênção do Senhor. A resposta foi grande, porque ele também conhecia esse Deus justo pelo que Deus tinha feito na vida dele lá atrás. Ele falou assim, olha, Deus usou de justiça comigo, porque ele poderia muito bem ter me reprovado e me tirado dos seus planos. No entanto, Deus continuou com ele, e mais do que justo, ele vai falar com Deus a respeito de Ló e coloca Ló ainda nos planos de Deus. Quando a gente olha também para esse texto, o escritor fala o seguinte, que nesse caso aqui, Deus ele não só revela que dali um ano, por exemplo, né, Isaac nasceria. Ele não só traz isso, mas ele traz para Abraão a revelação do seu amor, da sua compaixão e da sua justiça, revelada pela intercessão de Abraão. E tem uma frase no comentário aqui que ele diz assim, esse texto nos ensina sobre a importância de intercedermos pelos outros, falando que Deus é justo e misericordioso, e que nossas orações podem ser um impacto real, mesmo em situações difíceis e aparentemente insolúveis. Porque Deus tinha dito, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Acabou. Mas ele intercede e Deus vai e promove o livramento de Ló e a sua família. Muito bem, pastor. E aí, a gente chega no texto base da lição, que talvez a gente vem, para usar o título, né? Essa escola, né? Esse aluno, ele começa, vai aprendendo coisas, vai sendo reprovado tirando notas baixas, né? Não vamos falar talvez é melhor a nota baixa do que a reprovação, porque no fim Abraão vai ser aprovado, né? Nesse período letivo, de ensino que ele está tendo com o Senhor. As lições vão se tornando mais difíceis dessa relação com Deus, né? Lembrando o que o senhor citou aqui, né? O foco é o amadurecimento. Sim. Eu acho que é isso que nós, como alunos, hoje a gente precisa entender. Eu penso que às vezes a gente entende que o foco de Deus é o nosso conforto pessoal. E não que Deus, como um pai, não tenha esse tipo de preocupação, sim, mas talvez o foco maior não é o nosso conforto pessoal, porque essa é uma visão egoísta da bênção de Deus, né? O foco maior é o nosso amadurecimento na relação com o Senhor. Pegando essa palavra amadurecimento, eu lembro de Paulo quando ele fala assim, eu aprendi. Isso. Né? Ele cita assim, eu aprendi. Quando ele falou aprendi, ele falou, agora eu estou adulto. Isso. Agora estou maduro, exatamente, tranquilo. Né? E ele aprendeu a viver no bom e no ruim, né, sim, Paulo? Filipenses, né? Sim. Que ele cita isso. Sim, sim. Então, Abraão está nesse processo, e eu acho que ele chega numa lição importantíssima, que é o sacrifício do seu filho Isaac. Aqui eu acho que ele vai falar assim, eu aprendi. Exatamente. A lição. Com muita dor. Com muita dor. Não é fácil essa prova aqui, mas a pergunta é essa, pastor. Como essa atitude, a atitude do patriarca, diante dessa prova de fé, em que o Senhor lhe pede o seu filho, mostra sobre a importância de confiarmos em Deus, mesmo nesses momentos de grande prova? Bom, esse tópico da lição, o quarto tópico, para mim foi... Eu sempre olho para a lição assim e tento encontrar um tópico que seria o centro da lição. Então, para mim, é esse aqui. Até porque ele cita o texto básico, que é nesse momento que a gente vai ver o quanto que Abraão confiou em Deus, o quanto que ele foi provado. O Gênesis 21, como diz aqui o escritor, a promessa de Deus, ele se cumpre aqui no nascimento de Isaac, que é o filho esperado. Ele tinha um desejo de ser pai, até porque... nasceu Ismael, eu quero ser pai. Mas o filho da promessa, tão esperado, Isaac, ele nasce. Então, no capítulo 22, é submetido. Eu fico analisando, é submetido à fé de Abraão. Eu fico analisando o seguinte, olha, tem uma promessa. Ok, você vai ser pai de uma grande nação. Grande nação. Que tamanho é essa nação? Tá, conta o pó da areia da praia. Dá para contar? Pois então, será isso aí. Se você quer saber a quantidade, tá aí. Tenta. Olha para as estrelas do céu. Dá para contar? Não. Então, vai ser isso aí. Tá bom. Beleza. Eu tenho 99 anos. A minha esposa tem 75. Detalhe, ela é estéril. Olha que situação, que contexto. Tá, o filho nasce.
Com tudo isso, o filho nasce. Agora Deus fala para ele assim, ó, é o seguinte, eu quero esse filho aí. Esse filho que você ama, e dá um nome, Isaac. Não é Ismael. Eu quero teu filho. Que ele poderia imaginar, bom, já que é para sacrificar alguém, vamos sacrificar Ismael, né? Vamos sacrificar Ismael. Não, ele fala, eu quero o seu filho, o teu único filho. Porque aí é o filho da promessa, é o filho dele com Sara. Aí ele pede o filho para Abraão. E Abraão, então, nesse momento, ele tem a sua fé provada de forma desafiadora. Porque toda a história de Abraão a gente pode encarar como um desafio, mas nada supera esse momento. Não. Nada supera esse momento. Quando ele coloca ali o filho, Deus fala bem claramente, ó, pegue agora. Não é para amanhã, não é para depois, não fica aí, é a semana que vem, agora. Deus não avisou em dia anterior. É agora, pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, ali, na montanha que eu vou mostrar, queime o seu filho em sacrifício, que é o holocausto, né? Ofereça o seu filho todo para mim. É lá. Siga. Como ele conversou com Sara, como ele conversou com Isaac, como ele conversou com o servo que acompanhou, a gente não sabe assim os detalhes. Mas a gente pode imaginar como que ficou o coração de Abraão naquele momento, né? A aflição. Esse, como diz o escritor, é um pedido devastador. Mas é nesse momento que a fé e a obediência de Abraão é colocado à prova. E ele obedece a Deus sem questionar, mostrando profunda confiança em Deus, né? Não somente Deus tinha prometido para Abraão um filho, Deus tinha prometido para Abraão uma grande família. Deus tinha prometido para um futuro gigante, uma grande família. É interessante notar, nesse contexto aqui da promessa de Abraão, que quando Deus fala com Abraão, pastor Júlio, ele fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Abraão, ele ama muito mais a Deus do que o pai. Agora aqui, Abraão está pedindo filho. Melhor, Deus está pedindo filho a Abraão. E Deus olha para Abraão e fala, eu quero seu filho. Aí Abraão ama muito mais a Deus do que o filho. Fica uma reflexão para nós, quando a gente vai ler Mateus, quando Jesus fala, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vida, né? Você amar a Deus, como vai ser resumido em uma frase em muitos textos teológicos, amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai amar a Deus mais do que a sua própria vida. Jesus fala da renúncia, né? Que é renunciar à própria vida, amar mais do que a sua família, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim. Abraão, ele ama a Deus acima do pai, acima do filho, ele ama a Deus. Ele está pronto para sacrificar, se for preciso, a sua própria vida por amor a Deus. Porque o filho dele nada mais é do que a vida dele. Ele tem Isaac, a sua vida. E Deus o chama, e ele ama a Deus. Sem questionar, ele vai lá. Ou seja, nós temos aqui uma prova das mais excelentes, eu acho que a mais excelente. Sim. Uma prova de fé mais excelente que nós temos aqui. Na questão anterior, o senhor destacou a intimidade de Deus com Abraão ao revelar o plano, né? Sim. Ele compartilha com Abraão o plano. E a palavra que o senhor utilizou foi intimidade. Sim. Eu penso que nesse processo de intimidade, quem nos ajuda é a carta aos Hebreus, né? Ah, sim. Hebreus, ele vai dizer que quando Abraão, capítulo 11, verso 17, né? Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. É tanta intimidade criada nessa escola, é verdade, que ele não tem dúvida da promessa, vai ser por meio de Isaque. E mesmo que Isaque vier a ser sacrificado, Deus ressuscita ele dos mortos. A intimidade é tão grande, a confiança em Deus está tão estabelecida que ele
Ele pode até fazer o que ele vai fazer, mas ele crê que Deus dará uma solução para isso por meio da ressurreição, se preciso fosse. É aquilo que você falou anteriormente. Agora ele parece que começa a aprender, né? Isso. Ele começa a falar, agora caminha isso aqui. É. Eu gosto de imaginar desse texto, é um olhar pessoal meu para esse texto, nesse processo, de novo, dessa intimidade, desse aprendizado, dentro de uma cultura em que para outros deuses, outros ídolos, filhos são sacrificados, Deus se revela em definitivo para Abraão. Isto é, Deus como o único Deus verdadeiro não é como os demais deuses. Sim, que aceita sacrifício de crianças. de humanos, né? Porque naquele monte onde ele subiu já há um cordeiro preparado. Sim. E Abraão fala para Isaac, né? Porque Isaac tem por volta um adolescente aqui. Sim. Eu tenho um filho adolescente, eu só posso imaginar o que seria esse pedido e como é incalculável um pedido desse, de dor, né, para um pai. E aí o filho pergunta, né? Tá aqui a lenha, tá o cutelo, tá as cordas, cadê o animal a ser sacrificado, né? A resposta de Abraão é muito bonita, né? É interessante. Deus proverá, né? É justo, é isso aí que eu ia falar. Deus proverá. Isaac, eu dá uma olhadinha assim e falo, peraí, eu conheço como é que é feito o holocausto. Eu tenho ciência de como é que é feito. Cadê o carneiro aqui? Cadê o cordeiro aqui? Né? No caso aqui, o escritor fica colocar sendo um carneiro porque foi atado pelos chifres, né? Então tem uma noção aí que o cordeiro é aquele que ainda não tem chifres, né? Aí depois que passa a ter chifre, aí passa o carneiro. Então ele estava atado ali, já preparado. Mas Isaac faz essa pergunta, né? Na hora que Abraão ele toma a iniciativa de sacrifício, e ele toma iniciativa firme, né? E esse texto de Hebreus nos dá essa certeza do coração de Abraão. Ele tinha certeza da ressurreição de Isaac pelo fato que Deus falou, é dele que vai vir a grande nação. Então Deus ia fazer um milagre ali. Então, mesmo que eu tire a vida dele, Deus vai dar um jeito de trazer ele de volta, né? E quando ele ergue a mão, o anjo, então se manifesta, né? Sim. A voz do Senhor, o texto diz, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Sim. Né? Imagina que voz assim, né? Deve ter travado Abraão assim. Isso. Parou. Porque eu não imagino que ele está esperando ali no último minutinho tocar o sino. Não faça. Eu não imagino isso. Ele foi para fazer. Exatamente. Ele foi para fazer, não tinha dúvida disso. Aí vem a frase, agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho. E ele termina, o seu único. Ele faz questão de sempre dizer, o seu único filho. Esse é o seu filho. Isso. Né? Fazendo menção. Então Abraão pega o carneiro que ali está, sacrifica, e aí Deus, ele é colocado em prova, sua fidelidade, sua fé, né? E aí vem trazer a lição para nós. Quando nossa fé é colocada à prova, é uma maneira de você mostrar que você confia plenamente. Em Deus. Não é que você confia pleno. Você acredita, eu confio pleno. Abraão confiou plenamente porque ele sabia, olha, eu vou sacrificar Isaac, mas ele vai voltar. Eu confio plenamente naquele Deus que fez a promessa lá no capítulo 12. E eu não duvido dessa promessa. É um outro homem, né, pastor? É um outro. 12 para o 22. Não tem o que dizer, é outra pessoa. Outra pessoa. Na fé. Ele fala aqui que revelou ali a fidelidade de maneira surpreendente, né? Sim. Foi revelado. Outra pessoa, outro aluno, né? Aprovado agora? Aprovado. Aprovado. Agora ele está aprovado. Tirou nota 10 aqui, né? Nesse processo, Deus revela a sua identidade para mim, a ele, como estava dizendo, e eu como aluno, eu convido você como aluno a entender isso também, você que está nos acompanhando, porque eu acho que Abraão não tem essa compreensão plena, obviamente, porque nós temos a revelação das Escrituras toda nas nossas mãos. Abraão não tinha. Mas eu como aluno, eu olho para aquele texto, para esse texto, e gosto de pensar assim, como se Deus estivesse dizendo para Abraão, ou melhor, para a gente, Abraão não precisou sacrificar o seu único filho. Justamente. Mas eu dei o meu único filho. Legal. Por amor da humanidade. Aquilo que para Abraão foi só um sentimento de uma possibilidade,
o Pai do céu enfrentou isso, e o Filho, Jesus, na cruz, ele diz, né? Meu Deus, por que me desamparaste, né? Então, há um sofrimento de Cristo Jesus na cruz que, para mim, aponta para esse momento, né? Ali, naquele momento, há um cordeiro que substitui Isaac, mas é o próprio Filho de Deus que vai substituir a gente dessa morte terrível. Justo. Quando você olha para o tema da lição, Escola da Fé, é bom a gente frisar aqui, eu sei que os irmãos estão ali acompanhando, muitos irmãos, né, em toda parte, não só do nosso país, mas fora. Fala Escola da Fé porque não é escola secular. Ou seja, você não tem nada exato aqui. Você não tem nada, um método humano aqui. É da fé. É confiança naquilo que você não está vendo. É o que diz Hebreus. É a escola da fé. E é tudo sobrenatural. Mulher estéril, de idade, Abraão de idade. Deus, de forma miraculosa, faz nascer o filho, pede o filho. O filho é oferecido por aquele que confia, que ele diz assim, eu estou na escola da fé. Se a minha fé está sendo provada, eu confio nesse Deus que me chamou. E nós vimos o resultado que foi. E fica para os nossos dias, né? Nós não estamos numa escola secular na nossa vida cristã. Nós vivemos pela fé. Né? Já passou o comentário sobre Abel em lições anteriores, mas quando você lê Hebreus 11, versículo 4, nós temos ali a expressão 3 vezes a palavra fé, em algumas traduções, que vai dizer que pela fé, Abel oferece oferta, pela fé de Abel, Deus recebe a oferta, e pela fé de Abel, a oferta dele fala até hoje. E essa é a nossa escola. Nós estamos numa escola da fé. E Deus, ele nos prometeu, né? Nos prometeu toda a sua promessa de novo céu e nova terra, e está nos capacitando. Aí a pergunta fica, qual será a nossa próxima prova de fé? Sim. Qual será a nossa próxima prova de fé? Ou seja, coisa que você não vai resolver literalmente. No meio secular, você não vai resolver. É só acreditando naquele que lhe convidou. Amém. Pastor, muito obrigado até aqui pelo estudo. Antes da gente finalizar, a lição aponta dois aspectos importantes dessa escola da fé. A necessidade de não sermos precipitados. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sim. Quanto menos precipitações cometermos, menos consequências das nossas precipitações viveremos. E não sejamos desobedientes. E que talvez conclua em tudo que o senhor tem falado sobre essa ideia de fidelidade e confiança plena em Deus. Por favor, pastor, deixe sua mensagem final aí para os nossos alunos, para todo mundo que está nos acompanhando nesse estudo da Escola Bíblica Especial, e ore para encerrarmos esse estudo. Amém. Pois é, na escola da fé não sejamos desobedientes, ou melhor, não sejamos precipitados depois desobedientes. A história de Abraão e Sara, ou Abraão e Sarai, é um grande exemplo para que a gente não seja precipitado, né? De maneira alguma. É fundamental esperar, como diz o texto, no tempo de Deus. Esperar no tempo de Deus, pois Ele tem o seu tempo, um plano perfeito. Vamos esperar no tempo de Deus. Confiar na sabedoria do Senhor, porque ao longo da vida nós podemos encontrar situações difíceis, ou não tão difíceis assim, e até impossíveis. Mas se você confiar no plano de Deus, com certeza Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então vamos confiar, não sermos precipitados. E aí, não sermos desobedientes. O que Deus pediu para que nós venhamos a fazer no dia a dia, vamos fazer. Deus pediu para Abraão o seu filho. Se é Deus que pede, por que não fazer? Se eu amo a Deus com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, por que não fazer o que Ele está pedindo? Fica aí essa observação para os nossos irmãos e irmãs. Confie no Senhor e obedeça o que Ele pediu para que você fazer, para o que você deve fazer. Até pelo fato de que Deus não dá sobre nós situações mais difíceis do que aquela que podemos aguentar. Paulo vai dizer isso para nós.
Então, Deus pediu para você fazer, faça. Faça, obedeça. O texto final aqui nos diz o seguinte, que como Deus, né, chamou Abraão, e como Abraão, nós devemos estar sempre dispostos a obedecer a Deus, de maneira que Deus vai sempre prover nas nossas vidas. Quando Isaac questiona Abraão, Abraão diz assim, ó, Deus para si, cordeiro proverá, porque era para fazer um sacrifício. E se tem um sacrifício para ser feito, Deus vai prover o cordeiro. É o que diz o texto. Então, meus queridos, Deus nunca falha em suas promessas. E Ele nos capacita para que vivamos as suas promessas. Fé é uma palavra bastante utilizada no meio evangélico, no meio cristão, né? Como você tem se portado diante das dificuldades quando a sua fé é provada? Como você reage quando você não vê os resultados, quando você espera algo de Deus e parece que Deus não olha, não responde, não atende, parece que Ele responde para outras pessoas, mas para você não. Como você tem reagido diante disso? Abraão passou por uma prova de fé muito grande. Deus pediu o sacrifício do seu filho, seu único filho, e era o filho da promessa, e Abraão não discutiu com o Senhor, ele simplesmente obedeceu. Por quê? Porque Abraão, ele tinha certeza absoluta que Deus faria algo. Ele não sabia o quê, mas Deus iria fazer algo. A confiança dele em Deus era total. Muitas vezes, nessa nossa caminhada aqui na Terra, a nossa fé ela é abalada. E a gente precisa buscar de Deus força para seguir caminhando, alimentar essa fé, essa esperança, porque Deus ele não descuida dos seus filhos. Em algum momento, Ele vai olhar para a nossa situação, para aquilo que está nos afligindo, para aquilo que está tirando o nosso sono, que está nos incomodando, e vai trazer a resposta que a gente espera, ou o resultado, né, que a gente espera. Então, teu desafio para essa semana, olha, busca no Senhor. Se você está tendo a sua fé provada, busque força no Senhor, se alimente da palavra de Deus, busque esperança, não desanime, continue sua caminhada olhando para o nosso Redentor. Vamos orar, pastor? Vamos orar, sim. Ore, por favor. Vamos orar juntos, todos nós, no nome do Senhor. Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós aprendemos na Tua palavra, Senhor, que nós somos um aluno e Tu és o nosso mestre. E a exemplo de Abraão estamos aqui, Senhor, para que sigamos os Seus passos, sigamos os Teus ensinos. Senhor, como ouvimos nesse estudo, Tu és o Deus que cumpre as Suas promessas e que capacita os Teus filhos a seguir as Suas promessas. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Ajude-nos, Senhor, cada vez mais. E permita, Senhor, que possamos entender os Teus ensinos. E que assim, Senhor, por Teus ensinos, sermos edificados e glorificarmos o Teu nome. Seja com Teus filhos, em todos os lugares, em todos os momentos. E que no momento difícil, Senhor, capacite o Teu servo e a Tua serva. Dê estratégia, dê sabedoria, para que ele possa enxergar em Ti o Deus presente, o Deus que vai prover diante das nossas necessidades. E que nessa escola da fé possamos ser bons alunos, porque temos um excelente professor. Nós cremos em Ti, ó amado Deus, na fé que Tu estás conosco hoje e sempre, e que a nossa vida está diante de Ti, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Valdeci. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui por mais esse estudo, da lição Origens, estudos baseados no livro de Gênesis. É muito bom ter você com a gente.
Semana que vem nós vamos continuar nessa série de lições, aprendendo um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para nós, na nossa capacitação, na edificação da nossa fé, na continuada da nossa caminhada cristã. Eu espero você semana que vem para mais um estudo. Até lá e que Deus te abençoe.